Eu tava aqui pensando em como os hobbies eles são ou um agente de crescimento ou um agente de perda de tempo. Apesar de que nós, como seres humanos, precisamos muito dos hobbies. E aí eu fui refletindo nisso e eu pensei bastante sobre como os hobbies que eu tive na minha vida até hoje me moldaram para ser quem eu sou hoje. Por exemplo, o primeiro hobby mais importante que eu tive foi o violão. Com o violão eu comecei a aprender quando eu ainda era criança. E eu aprendi bastante sobre diversas áreas, sobre diversos campos. Eu tive umas aulas de início com um professor, era com uma turma lotada de pessoas, só que eu parei de ir nessa turma. Eu acho que esse foi o meu maior erro, porque ali eu estava ao redor de pessoas e depois eu fui aprender sozinho. Só que naquele ponto eu não sabia como aprender sozinho, então eu nunca me desenvolvi muito no violão. Embora ainda goste de tocar muitas vezes, eu gosto de dar aquela baladinha, cantar um pouquinho junto com a minha namorada, embora eu não faça muito bem isso. O segundo hobby que eu queria falar é da gaita. Esse é outro hobby em que eu tive a oportunidade de aprender. Eu quis aprender a gaita por conta de um anime chamado Cowboy Bebop. Esse anime ele tem uma trilha sonora fantástica. E uma das músicas que mais me marcaram é justamente uma música com gaita. Cara, o som é tão gostoso que eu fiquei apaixonado. E eu fui atrás de um professor, de um mentor, para poder tentar me desenvolver. Só que aí busquei, encontrei um. Só que naquela época eu ainda não estava bem monetariamente. E aí eu não consegui pagar esse professor. Eu tentei continuar o aprendizado sozinho. Só que, mais uma vez, eu ainda não sabia aprender. Então acabou não indo pra frente. E o terceiro hobby, que foi muito importante para fechar esse ciclo para mim, foi justamente o de CS. CSGO, Counter-Strike, sim, um jogo. No CS, eu comecei lá embaixo, lá nos elos mais baixos, sendo um Prata 3 para quem conhece. Eu não estava satisfeito com estar num nível tão baixo. E aí eu comecei a estudar o jogo, literalmente. Comecei a estudar sobre os mapas, comecei a estudar sobre as armas, comecei a estudar sobre a minha mira. Comecei a estudar sobre todos esses campos para me desenvolver, até que eu cheguei no Águia 2, que é o terceiro maior nível do jogo. Mas aí veio o segundo pensamento. O CS é um jogo de equipe. Por mais que eu me desenvolva e me torne um bom jogador, eu ainda não consigo ganhar todas as partidas, porque é um jogo de time, é um jogo com pessoas. E jogando sozinho não dá. E se eu jogo sozinho e estou jogando muito bem, se os outros 4 do time não estiverem performando, dificilmente aquela partida vai ser uma boa partida. Porque ou eu vou ter que jogar como nunca, ou a gente vai perder. E é um peso muito grande para se pôr nas costas de uma só pessoa. E foi aí que eu entendi que as pessoas são muito importantes. E no audiovisual eu trouxe muito esse conhecimento para mim. Eu posso me desenvolver sozinho, mas se eu quiser chegar longe, eu preciso de pessoas. Pensando em pensamentos, como minha namorada gosta de dizer. Obrigado por assistir até aqui. E aí, galera? Tô vindo aqui depois de finalizar essa edição e percebi, com a ajuda do grande Thiago Hardman, que eu preciso falar, né, principalmente, para uma chamada para ação. Então, me segue lá no Instagram, eu vou postar muita coisa da hora lá. @marcos.mp4. Tamo junto.